Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui e falar com vocês, poder ter este momento de troca como psicólogo aqui com você que se interessa por este tema que vamos falar hoje. E hoje nós vamos falar do tema muito importante sobre saúde mental dos alunos, sinais, prevenção e acolhimento na escola. Com tudo isso, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependente do horário que você está vendo aí. Eu sou o Ricardo, sou psicólogo clínico, registrado pelo CRP aqui de Minas Gerais, do sul de Minas, e vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre saúde mental. Sou formado pela Unifeob em São João da Boa Vista, portanto atuo aqui na cidade de Poços de Caldas, tanto na área clínica, também fazendo alguns trabalhos voluntários na área da educação aqui no município, tanto em escolas municipais e estaduais. E hoje eu vim falar um assunto muito pertinente, que é as questões da saúde mental das crianças e dos adolescentes do nosso município, que aparentemente, né, está bem complicada a situação. Então eu vim fazer aqui algumas orientações, alguns pontos a serem falados, a serem até mesmo cobrados dos professores, a Secretaria da Educação e tudo mais, para que de alguma forma se comece a cumprir a lei, né, que existe aí de psicólogos e assistentes sociais atuando dentro da escola, que hoje em dia, após a pandemia, é de muita importância esse profissional estar atuando nas escolas hoje em dia. Com tudo isso, hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre as questões da saúde mental dos alunos. Vamos trabalhar aí alguns pontos a serem falados. Inclusive, eu vou passar alguns slides aí para que vocês possam ir acompanhando alguns tópicos, né? E o primeiro deles eu já vou até colocar aqui para vocês. Que é o nosso tema de abertura, né? Saúde mental dos alunos, prevenção, sinais de sinais e acolhimento na escola. Ricardo Ribeiro Guilherme, psicólogo aí, como eu já tinha falado, tem aí o meu registro no CRP. E nós vamos começar falando primeiramente sobre. Vamos passar aqui os slides. Basicamente, nós vamos começar aqui falando sobre a introdução, que é falar sobre a escola como esse espaço, né, privilegiado da convivência, do crescimento, da escuta desses alunos. Também vamos falar sobre as questões da saúde mental e promover aí a prevenção e também salvar vidas. Mas muito mais além disso, é fazer com que os professores sejam aí um principal ponto é, para este cuidado especial aí das emoções do aluno. E como, tipo, na falta do psicólogo, para que esse professor tenha esse olhar mais humano, essa escuta mais apurada, de validar as falas, né, aí dos alunos e tudo mais, dar importância aos pequenos e grandes sinais que muitas vezes eles dão aí referente às questões emocionais e mentais. Então, primeiramente aqui, o que é saúde mental? É essa capacidade, né, de lidar com as suas emoções, de criar relações, de enfrentar situações que eles possam vivenciar ao longo da sua vida. Não é a ausência de um sofrimento, nem sempre pode estar voltado a um sofrimento, mas nem sempre é isso. Tem toda uma questão por trás, né, da saúde mental aí, tem as questões emocionais, tem as questões aí que fala também, né, sobre perdas, lutos, angústias, criação de vínculo, falta de vínculo, abandono. Então tem todo um contexto aí né, que fala referente à saúde mental. E também a gente sabe que crianças e adolescentes muitas das vezes sofrem calados, né, com essa situação. Então, tipo assim, eles não têm com quem falar, não têm com quem expressar os seus sentimentos. Muitas vezes os pais não validam aquela fala, sempre usam de comparações com um primo, com uma vizinha, com outro aluno. E isso é muito prejudicial para a saúde mental desses adolescentes que vêm enfrentando anos diferentes, né? Vem aí logo após uma sequência de uma pandemia que muitos perderam parentes, não tiveram oportunidade de despedir, muitos tiveram aí as questões dos abandonos, muita questão de internet, celular,
Então, tipo assim, eles estão conectados ao mundo virtual o tempo inteiro. E muitas das vezes os pais acabam deixando e fazendo que isso é reforçado cada vez mais e mais. E essa criança aí vai desvinculando desse vínculo afeto familiar que é tão importante, né? Além disso, a gente pode colocar aqui que há um aumento significativo das doenças mentais, né? Aí, como vocês podem estar lendo no slide, há um crescimento subjetivo dos transtornos de ansiedade e depressão em jovens. E muitas das vezes vem com esses casos aí de automutilação, vem com casos de tentativas de autoextermínio, vem a questão da ansiedade, angústia, pânico e entre outras série de transtornos mentais e emocionais que vem se reforçando aí com as questões do pós-pandemia. Também como eu havia falado, essa exposição precoce, né, da internet, das redes sociais, e essa falta de escuta e acolhimento que muitas das vezes era para ter em casa e acaba não tendo, né? Então esse adolescente acaba aí ficando desamparado, não tendo um apoio emocional para conversar com o pai, com a mãe, muitas das vezes, né? Então isso agrava muito o quadro desses adolescentes que vem enfrentando isso hoje em dia. Como está escrito aí nos slides, a OMS, né, Organização Mundial de Saúde, ela vem apontando aí que 1 a cada 7 adolescentes vem aí sofrendo com um transtorno mental, vem aí tendo questões emocionais muito fortes sendo colocada, né, diante das situações. E aqui no Brasil está tendo um aumento aí de 30%, né, nesses adolescentes. Olha para você ver se não é algo preocupante. E aí, quando a gente pega para observar isso, como que um adolescente com a saúde mental e emocional afetada vai conseguir ter uma boa interação dentro da escola, vai ter um bom desempenho, vai conseguir se vincular com outros alunos, com professores, com a equipe pedagógica que está ali. Então, muitas das vezes, esse aluno que está fragilmente abalado, ele vai expressar um comportamento diferente. Então, a gente precisa ter esse olhar, esse olhar minucioso de ouvir com os olhos e escutar com os ouvidos, né? Então é importante, né, saber que hoje aí a faixa etária de ataque aí das questões dos transtornos de ansiedade se volta às crianças de 10 a 19 anos de uma forma bem grande, porém crianças aí desde os 5, 6, 7 anos de idade já começa a mostrar essas características nos seus comportamentos. Algo que precisa ser intervido desde já para que lá na frente não aumente, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Sinais de sofrimento emocionais comuns em crianças e adolescentes. Isolamento, agressão, agitação excessiva, queda no rendimento escolar, evitação das atividades escolares, tristezas pertinentes ou choros frequentes no período que ele está frequentando a escola, e uma mudança brusca de comportamento. Então, por exemplo, aquele aluno que chega triste na escola com uma cara de cansado, e aí ele vai se evoluindo ao longo do dia, vai ficando bem ali, ele entra em contato com todo mundo, mas vai dando hora de ir embora, ele começa a decair novamente, de mostrar ali uma tristeza, um choro, alguma coisa. Isso pode dizer que está acontecendo alguma coisa com esse aluno fora da escola. Ou pode estar mesmo ali fora da escola acontecendo situações ali na saída, em casa, em algum lugar, em algum ambiente que este indivíduo está sofrendo de alguma forma. Esses alunos que vêm demonstrando o isolamento dentro da sala de aula, então é aquele aluno que estava voltado a grupos de amizade, e com o tempo ele vai se afastando desse grupo, vai se isolando, sentando mais por fundo, não interage com a professora, não interage com a turma. A gente pode entender que ele está tentando demonstrar alguma coisa. O que esse isolamento está trazendo? O que esse isolamento quer falar? Né? Então é preciso ter esse olhar minucioso de pegar, trazer esse jovem mais para perto. Está acontecendo alguma coisa? Será que eu posso te ouvir? Será que eu posso, né, entender o que está acontecendo? Será que eu posso buscar ajuda junto com você? Porque muitas das vezes eles não têm essa capacidade de buscar uma ajuda com eles, né? Então o professor, dentro da sala de aula,
precisa enxergar essa turma como um todo, mas também como peças, e cada peça se encaixando. Se tem um aluno que está fora ali daquele vínculo da sala de aula, alguma coisa pode estar acontecendo com ele. E manter o silêncio, isolar esse aluno, colocar ele como um problema, colocar ele muitas vezes, é um aluno que está aí com problema em casa, não sei o que, não sei o que. A gente precisa ter esse cuidado, né? De não julgar o sofrimento do outro, que muitas das vezes a gente enxerga aquele aluno como um problema, mas a gente não enxerga aquele aluno como um problema que ele está sofrendo, com os sentimentos que ele está passando, com os sentimentos que ele sente, com as suas angústias, com as suas ansiedades. Então a gente precisa entender esse choro, esse isolamento, esse comportamento modificado, nessas evitações das atividades dentro da sala de aula e, consequentemente, esse comportamento mais agressivo, mais isolativo desses alunos. E aí aqui a gente traz a imagem ali já diz tudo, né? Sinais de alerta máximos que nós precisamos vigiar dentro das classes escolares. A automutilação, muitas das vezes o aluno ele vem se cortando, aí corta no pulso, usa um monte de pulseirinha, usa blusa de manga comprida, usa ali uma munhequeira, usa uma coisa para disfarçar, às vezes corta mais para cima, ou corta uma outra área do corpo, e aí a gente precisa como educadores, como psicólogos, como professores, aí é todo o corpo escolar ter esse olhar de entender, tipo, nossa, um sol lá de 30 graus ali, essa criança só vem de moletom para a escola, o que está acontecendo? Sabe, na hora que vai fazer uma atividade, uma coisa aqui ali, passar, dar uma observada, ver se não tem ali algo que chama atenção e tudo mais. Então é importante ter esse olhar aí, né, voltado para isso. Por uma outra parte, alguns alunos estão transferindo o corte para um outro comportamento, que é o comportamento de se morder. Porque, querendo ou não, provoca aquela dor que eles sentem quando eles estão se automutilando, né? Então tem que tomar cuidado com marcas de mordida nos braços, em partes assim mais visíveis, né? E a gente ter esse olhar minucioso realmente para esse aluno. Eu sei que já não que o professor já dá aula, já faz um monte de coisa, mas ter essa percepção de que algo está acontecendo com um dos seus alunos é importante. Outras questões também são pequenas queimaduras, porque ela também provoca uma sensação, ela provoca uma dor. Então, tipo assim, pode ser que tem no pulso, pode ter na mão, entre os dedos, pequenos sinais de queimadura. Então, isso é importante a gente estar sempre vigiando ali, tentando ver se não tem algum comportamento diferente naqueles alunos que se isolam mais do que os outros, até mesmo aqueles que não se isolam. Então, todo cuidado é pouco. Como eu tinha dito, o uso de roupas longas, né? Como eu vinha falado aí, é sempre na intenção de esconder algo ou de querer mesmo se esconder dentro daquele moletom, dentro daquela peça de roupa. Então a gente precisa ter esse cuidado, principalmente daqueles que se isolam, porque aquele moletom, o que aquele moletom fala, né? Então a gente precisa trazer isso também e entender um pouco sobre isso. Aquelas falas recorrentes sobre morte, de querer desaparecer, nossa, que eu queria desaparecer, vai fazer ali uma produção de texto, coloca essas frases desconexas ao longo do texto, quando faz alguma atividade que fala sobre emoção, sobre como está se sentindo, sempre coloca essa frase que eu queria estar sumido, que eu queria que as pessoas sumissem. Então, tipo, vamos entender o que esse aluno está querendo dizer com essas falas de sumiço, né? É importante a gente compreender que muitas das vezes isso é um pedido de socorro, às vezes não querem sumir, mas eles querem que alguma dor, algum sofrimento suma, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, ter esse olhar com essas falas aí de apagar alguma coisa, né? De sumiço, de morte e tudo mais. É muito importante a gente ver isso daí nos alunos que estão aí convivendo com vocês, professores. Eu já tinha falado ali a tentativa do autoextermínio, né? Ter esse cuidado, geralmente é uma frase, é um comentário, vontade de pular daqui de cima, que não sei o que, se tiver passar um carro na minha frente eu pulo, um comportamento evitativo dentro de casa. Então, tipo assim, ter esse cuidado, se ver esses indícios, desses sinais, chama essa criança para conversar. Se ela não quiser conversar, você vê que tá algo assim muito forte, muito pertinente dentro da sala de aula, ver a melhor forma com que a escola pode orientar os pais
sobre um comportamento ali autodestrutivo, de autoextermínio, né, que tem uma característica, tem um indício, vamos ver o que está acontecendo, né, pra gente pensar, tipo, da melhor maneira possível. Lógico, você não vai chegar ligando pro pai, porque o teu filho tá com comportamento de autoextermínio aqui na escola. Não, vamos achar um modo de falar, olha, pai, tudo bem, eu tenho notado como professor algumas falas assim que não são falas dentro de um padrão de comportamento, é uma fala assim autodestrutiva, então tipo assim, né, conversa com teu filho, vê se está acontecendo alguma coisa, ele está fazendo uso aí de alguma coisa em casa, então tenta de alguma forma intermediar até mesmo para não assustar, porque às vezes você assusta os pais e os pais começam a ter um comportamento que reforça aquele comportamento ainda mais autodestrutivo daquele aluno. E as crises de ansiedade ou pânico, né? Que muitas das vezes aí vem aí com um tremor de perna, o tremor da perna inquieta, vem ali uma questão mais emocional, uma criança mais apática, mais chorosa, vem ali também as questões da sudorese, uma criança que sempre está gelada, do nada ela começa a suar, a ter tremores na mão, às vezes até mesmo no corpo, a sensação de frio, arrepio. Então isso é uma questão da ansiedade que vem forte aí, e também as questões de pânico, que muitas das vezes vem como essa crise mesmo da criança, do adolescente achar que ele vai morrer, e ele não sabe lidar com aquela situação. Então, tipo, é uma hora de acolher esse aluno, levar ele para longe, oferecer um pouco de água, né? Talvez ele, se ele se sentir confortável para dar um abraço, abraça essa criança, deixa ela chorar, deixa esse adolescente chorar ali, mas conforta ele, né? Tenta não trazer aquelas frases, calma, vai ficar tudo bem, tipo, evita essas frases nesse momento, deixa para essas frases ser no pós-pânico aí, que acho que é uma frase mais confortante para vir depois, mas não durante. Tenta ali fazer uma respiração, algo do tipo assim, que ajuda essa criança dentro desses sinais e desses indícios que eles dão aí das questões da saúde mental e emocional. Além disso, tem aqui a ansiedade, depressão e a síndrome do pânico, já que nós estamos falando sobre. A ansiedade, essa inquietação, né, deste aluno, esse taquicardia, com medo constante. Vai ter uma prova daqui uma semana, esse aluno já está estudando com medo de ser reprovado. Vai ter uma atividade na sala de aula mais tarde, essa criança já começa a ficar desesperada, inquieta, já começa a ficar ali mais agitada. Então isso é um indício de uma característica da ansiedade. Então tem que entender por que esse aluno está assim, o que faz ele ficar ansioso, é uma autocobrança, é medo de alguma coisa. Então ter esse olhar, esse cuidado aí para a ansiedade. A depressão, esse aluno mais apático, mais isolativo, que demonstra ali mais cansaço, um desinteresse nas atividades, uma desesperança, uma falta de sentido, falta de valor, de criação nas coisas que ele faz. Então, tipo assim, ter esse olhar minucioso para a depressão também, porque há indícios e há características e indícios em crianças, em adolescentes, né, em adulto também. Muitos adultos aí, né, enfrentam infelizmente a depressão, e a gente precisa ter esse olhar para entender este outro indivíduo na sua totalidade. As questões do síndrome de pânico, né, que como eu vinha falado, que essa crise de sintomas físicos mesmo, de sensação de morte intensas, né, com a falta de ar, coração acelerado, boca seca, até dor no peito, nas costas, às vezes uma dor na barriga, nas pernas. Então, tipo, ela é uma dor assim bem forte mesmo, como se fosse uma sensação de morte. Então a gente precisa ter cuidado nestes momentos aí que a criança tiver. Então é acolher, é reforçar, ver se ela quer aquele abraço, se ela quer ficar mais isolada, mas ficar supervisionando essa criança e tudo mais. E de primeiro contato, né, durante essas crises aí, acionar aí o sistema de saúde, o SAMU, o corpo de bombeiro, para que eles possam vir até a escola e levar esse aluno para um atendimento né, dentro aí voltado para questões da saúde, medicação e tudo mais. E de imediato, lógico, óbvio, informar a família, né? Não deixar de informar a família que está levando, mas nunca coloca no teu carro, nunca coloca, pega essa criança e sai com ela correndo. Tipo, é preferível chamar o SAMU, esperar um pouquinho e deixar ele levar, do que vocês tomarem em frente e fazer isso por si só, porque às vezes em vez de ajudar você está piorando a situação. Então muito cuidado. E um alerta aqui, os sinais eles mudam, então é uma observação muito importante.
Às vezes pode ter uma criança que sorrindo pra caramba, assim, sorrindo ali, mó agitada, tendo uma crise de ansiedade. Mas do outro lado pode ter uma criança chorando, tremendo, tendo todos os sintomas ali de síndrome de pânico, ansiedade, depressão, totalmente oposto daquela criança. Então tudo que tá de mais ou de menos precisa ser observado e entendido, porque cada ser humano tem um tipo de sintoma e um tipo de reação dentro daquelas questões da saúde mental e emocional de cada um. E aí chegou num ponto importante, que é para falar aqui nesse ponto importante, gente, é a medicação e o risco da maquiagem ou sintomas. Risco da maquiagem, por quê? Ah, a medicação, muitas das vezes aqui, ela entra como uma maquiagem mesmo, nos sintomas daquele adolescente, daquela criança. Então, a criança ou adolescente que está fazendo uso de medicação, acompanhamento psiquiátrico, muitas das vezes eles usam ansiolítico, usam estabilizador de humor, outros remédios aí que fazem com que ele tenha ali uma redução daqueles sintomas que vem atrapalhando ele a desenvolver ali e tudo mais. Então, esses sintomas de ansiedade, esses sintomas aí de depressão, esses sintomas aí do pânico, muitas das vezes pode ser reduzido. E aí você não percebe. Então tem que tomar um cuidado muito grande, porque eu falo que é a famosa ferida com casca aberta. Porque vai ali, toma um medicamento, cobre aquela ferida, e aí ninguém, nossa, a ferida se curou ali, mas o machucado por trás daquela casquinha que deu ali, tá inflamado, tá tipo assim, explodindo qualquer hora. Então, uma hora ou outra ele pode explodir, e aí é onde que vem as crises de ansiedade, pânico e tudo mais. Então a gente precisa sempre observar e ter uma atenção maior com essas crianças. E aí a gente observa aí o olhar vazio, a gente olha para aquela criança assim, ela tá sempre com o olhar distante, sempre pairando, parece que ela não tá presente ali no ambiente, parece que só tá o corpo, a alma dela não tá ali. Então a gente precisa ver essas crianças com baixa energia, não gosta de fazer uma atividade, não gosta de produzir algo dentro da escola, faz uma atividade só por fazer, tipo assim, sem interesse nenhum, não quer fazer uma educação física, não quer interagir com o grupo. Então, tipo assim, essa baixa energia, essa apatia dessa criança precisa ser notada, precisa ser informada aos pais, né? Já que ele está sendo medicado, ele está tendo esse comportamento, basicamente isso vai influenciar no seu desempenho escolar. Então a gente precisa ter esse cuidado aí dentro da sala de aula. Os comentários negativos e persistentes, muitas das vezes vêm daquela forma assim, eu sou medicado, cuidado, não abusa muito não, eu tô tomando remédio, que não sei o que, vem muito com os comentários bem parecidos com esses. Então a gente precisa ter um olhar para essa criança quando ela tá falando isso, porque às vezes ela tá pedindo socorro. Às vezes ela mesmo medicada, ela está a ponto de explodir. Então a gente precisa compreender essas falas e validar essas falas dentro ali do que essa criança, esse adolescente está falando. Porque por mais que eles estão medicados, existe uma ferida atrás daquela casquinha ali que pode vir a estourar a qualquer momento e medicação nenhuma resolve, né? Então precisa saber se essa criança está fazendo um acompanhamento psicológico, está fazendo ali o acompanhamento certinho psiquiátrico, está tomando os remédios em dia, se os pais estão em acompanhamento, né? Fora da escola, para ver o comportamento dessa criança dentro de casa. Porque às vezes a criança está muito quietinha, mas ali a cabeça dela tem um turbilhão de coisa acontecendo. E o distanciamento emocional, que é essa criança que não demonstra afeto, não demonstra carinho, não demonstra amor pelo outro, não demonstra empatia. Então isso precisa ser notado também nessas crianças que hoje em dia estão sendo medicadas. Aparentemente elas parecem que estão bem, mas no fundo não estão. Então a gente precisa ficar de olho nisso. Próximo passo. Como o professor pode ajudar? Observar as mudanças dos comportamentos é a primeira coisa que o professor dentro de sala de aula pode fazer para estar observando essas mudanças. É uma escuta empática e sem julgamento. Mesmo que o aluno está te trazendo algo, muitas das vezes quando ele leva algo para a família já julga ele, já compara. Então, tipo, tenta você como professor ouvir essa criança, tentar entender o que está acontecendo, ter esses olhos no ouvido, né, para olhar o que essa criança está falando, né, ter esse olhar que acolhe, né, para que você seja ali um portal de apoio para essa criança, independente de algum momento. Então, se você puder tirar um minutinho ali, 5 minutinhos depois da aula para conversar com aquele aluno que você está achando que está tendo um comportamento diferente, isso é muito importante.
Valoriza ali, como eu tinha dito, as falas das crianças e dos adolescentes. Não ignore comentários ou sinais, porque é através de ignorar esses sinais, esses comentários, que muitas das vezes coisas piores acontecem. Então a gente precisa sempre estar atento a essas falas ali, como eu tinha dito atrás, né, nessas produções de texto, que muitas das vezes essa criança coloca alguma coisa ali, um sentimento, uma emoção. Então a gente precisa sempre ter esse olhar aguçado para esses comentários e sinais que eles sempre dão. Eles não ficam tipo assim, apático de tudo, não. Ele sempre demonstra que algo não está bem ali. Então a gente precisa ter esse olhar aí e se atentar a esses sinais. E aí, algo importante é procurar a equipe pedagógica, né, multidisciplinar. Você está numa escola, como professor ou professora, você vê que um aluno está com um comportamento diferente e se mais professores dão aula naquela sala, certifique-se de que os outros professores também notaram este comportamento. Você não precisa sair explanando, né, para todo mundo, né? Ai, porque eu tô. Não. Chama um professor ou outro, olha, notei um comportamento diferente em fulano. Você também está observando isso nas tuas aulas, ou é só na minha? Tipo, chama a coordenadora, olha, nós como professores estamos aí observando um comportamento diferente em fulano, em ciclano, né? O que nós podemos fazer para intervir e tal. Se a tua escola tiver aí uma rede de apoio, né? Entre em contato com essa rede de apoio, pede para estar indo na escola para falar com essa criança. O mais importante, de alguma forma, tenta entrar em contato com esses pais e falar sobre isso, porque é importante que os pais estejam cientes do que está acontecendo com esse aluno dentro da escola. E nunca tente resolver as coisas sozinhos. Então sempre tá ali com o consentimento da diretora, do vice-diretor, do consentimento do pessoal aí da coordenação, da supervisora e tudo mais, para que eles saibam que está acontecendo algo que eles também possam ajudar, porque muitas das vezes o aluno fala alguma coisa ali para você, você com medo de perder a confiança não fala, né, para outras pessoas, mas aí você cria aquele vínculo, aquele contrato com, olha, dependendo da situação do que você me traz, eu acho importante a gente compartilhar com alguém que possa nos ajudar, para ver se a gente pode buscar alguma ajuda. Então já cria esse vínculo, esse contrato com esse aluno ali de rede de apoio mesmo. Então nunca faça nada sozinho, porque às vezes a gente talvez não dê conta, né? Então é importante ter isso em mente. O acolhimento e a prevenção, né? Criar esses laços seguros, promover essas conversas mais assim, que fala sobre as suas emoções, sobre saúde mental, ter atividades, né, dentro da aula que faça com que esses alunos em roda, fala ali alguma coisa que está sentindo, alguma coisa que está passando, faz algum grupo ali que trabalha essas questões, se disponibiliza ali para estar conversando com esses alunos, para que eles possam falar, fazer cartas sobre as suas emoções e sentimentos, estimular o vínculo, né, de pertencimento, para que aquele aluno se sinta pertencente àquela turma, principalmente aqueles que se isolam, que é mais tímido, né? Então, para criar esse vínculo afetivo aí com a turma, para que ele crie ali naquele ambiente escolar uma rede de apoio para ele enfrentar muitas das situações. Trabalhar a questão de autoestima, muitos alunos têm esse problema com autoestima, às vezes sofrem um bullying ali por ter uma aparência não tão bonita, e aí é uma galerinha que junta para fazer um bullying, alguma coisa assim. Prestar atenção nesses movimentos na hora ali do intervalo, se não tem ninguém ali ameaçando, fazendo alguma coisa ali, obrigando esse aluno a comprar merenda, essas coisas assim, que o bullying também é um problema dentro da escola, né? Ele reforça muito essas questões de ansiedade, depressão e angústia e até mesmo o pânico. A questão da empatia, né? De trabalhar com esses alunos, olha, viu um coleguinha chorando, viu um coleguinha mais apático, mas se não tão bem, né? Vê se tá tudo bem com ele, pergunta se ele tá querendo conversar, se você vê que, né, um colega tá assim, meio assim, o professor não notou, chama o professor, fala, olha, hoje eu vi que fulano tá com umas conversas assim e tal, e acho que ele não tá bem, tá precisando de conversar com alguém. E aí interage, faça com que a turma esteja ligada uns aos outros, a ponto de compartilhar e entender a importância, né, de estarem compartilhando isso. E oferecer ajuda sem pressão ou cobrança. Então, tipo assim, olha, tá acontecendo alguma coisa,
Fala pra tua mãe, conversa com ela para te levar no psicólogo. O psicólogo tá aí para te acolher nas conversas, te orientar em muitas coisas. É uma pessoa que você pode se abrir, porque ali tem um sigilo na conversa. Então explicar qual que é o serviço do psicólogo, a importância dele hoje em dia na saúde mental dos adolescentes e das crianças, né? Então, tipo assim, e também quando tiver a oportunidade de falar com o pai, já que você vê que essa criança tem ali uma predisposição, uma ansiedade, ou um pânico, uma depressão, de levar isso pro pai dela, olha, pra mãe, pro pai, pro responsável, né? Olha, tô percebendo que essa criança tá tendo um tipo de comportamento aí que muitas das vezes é característica de uma depressão, uma ansiedade, né? Tenta ver um acompanhamento psicológico aí, ou no CAPS, ou no CRAS, né? Esses serviços assim, eles têm esses atendimentos, né? O particular, se o pai tiver condições, né? E aí fazer esse acompanhamento para que esse adolescente, né, cuide da sua saúde mental e da sua saúde emocional. Além disso, o papel da escola. O principal é o papel da escola, essa escutativa e afetiva, porque muitas das vezes eu tenho notado aí, às vezes um aluno ele é muito carinhoso, ele é muito afetivo, aí dá um abraço num professor ali, dá um abraço no outro. O que que essa carência está querendo dizer? O que que esse aluno está querendo dizer com essa demonstração excessiva de carinho, né? Então, tipo assim, valida, dá um abraço, não custa nada dar um abraço no aluno, né? De conversar com o aluno, sentar, olha, tá tudo bem, se tá precisando de alguma coisa, quer conversar, né, com a tia, com o tio, com o professor, quer conversar comigo aí sobre alguma coisa, tô aqui para te ouvir, para te acolher e tudo mais. Então, ter esse olhar empático, né, um com o outro, é uma coisa que tem esfriado ao longo dos anos, né? Então, a gente precisa ter esse olhar empático com as crianças, ainda mais nos dias atuais, né? Que a gente vem enfrentando aí com essas questões emocionais bem à flor da pele aí. Identificar e encaminhar casos com responsabilidades, como eu já havia dito, passar para a equipe de supervisão, compartilhar com outro professor para ter uma outra opinião, ou se é só um achismo seu, né? Conversar com a diretora, olha, aluno ali tal, tá, eu tô percebendo isso, com responsabilidade, até porque se você não faz com responsabilidade, você acaba colocando um rótulo naquele aluno, né? E já não basta os rótulos aí de diagnósticos, de outras coisas mais e mais que muitos dos alunos estão tendo hoje em dia, né? Então a gente precisa ter muita responsabilidade em encaminhar esses tipos de caso. O trabalho junto da família é essencial, né? Psicólogo e rede de proteção, porque se você não trabalha ali com a família, muitas das vezes é lá que está o problema, né? Então, tipo assim, se a escola mostra que a criança está demonstrando um comportamento ali que está prejudicando o desenvolvimento dela, tanto dela quanto da turma, precisa saber se dentro dessa casa existe ali uma autocomparação, uma autocobrança, se existe ali um problema social, uma questão de abandono, uma questão de falta de vínculo, para colocar para esses pais e responsáveis a importância de ouvir essas crianças, a importância, já que você não tem tempo de ouvir essa criança, investe aí na saúde mental, levando num psicólogo, né? Levando aí dependendo do caso, se for muito grave, no psiquiatra, para poder fazer um acompanhamento e logo consequente no psicólogo, para que as coisas se fiquem equilibradas, né? Porque senão fica muito de um lado e pouco do outro, aí fica aquela balança. E a criança nunca vai ficar bem, nunca vai se desenvolver. E aí, logo mais vem a questão de ensino médio, vem faculdade, e essa criança não tem, esse adolescente não tem discernimento e nem autonomia para estar enfrentando muitas das vezes esses ambientes, né? Cuidar também da saúde mental dos educadores. Vocês, como professores, precisam ter esse autocuidado com vocês, de ter quem puder fazer terapia, né, de ter a terapia em dia, de saber que às vezes as emoções de vocês não estão bem, não estão bem, né, tá acontecendo alguma coisa em casa. Então, tipo assim, tenta, né, levar para a escola o teu melhor eu, né, e deixar os problemas fora da escola, porque muitas vezes acaba levando, né, problemas pessoais para a escola e descontando na sala. Infelizmente acontece, não em todos os lugares, mas às vezes acontece sim essas questões. E então, tipo assim, a gente já sabe que já não é fácil dar aula para 20, 30 alunos, mas também, tipo assim, cuidar de você é muito importante. Se você tá bem, você consegue cuidar do outro, ajudar a ter um olhar para o outro.
Agora, se você não tá, muitas das vezes você deixa despercebido passar uma grande parte aí de situações que poderiam ser evitadas. E aí, eu vou deixar aqui uma frase, né, pra gente ir terminando aqui. Educar também é cuidar de um aluno, é, antes de tudo, enxergá-lo como ser humano. Escutar pode não resolver tudo, né? A gente não vai tirar todo o peso ali da criança, mas já vai fazer um processo ali de cura, um processo de reduzir uma carga emocional neste aluno, né? Mas o silêncio ele pode custar demais. Então, tipo assim, quando você ignora os sinais, você ignora as falas, e aí acontece uma situação bem chata, uma situação aí que poderia ser evitada, vem algo aí muito pior que a culpa, porque você sabia que você poderia ter intervido de alguma forma e você fez o silêncio e deixou passar essa situação. Então, tipo, não deixa, gente. Aconteceu alguma coisa, passa isso. Porque a mudança acontece, né, de pouco em pouco. Assim como as sementes germinam e gera frutos, né? Então é importante a gente ter esse olhar de plantar uma sementinha, né? Olha, isso não é legal, vamos tentar mudar isso, aquilo ali, coloca uma coisinha aqui, uma plantinha ali, e coloca a semente que uma hora vai germinar, uma hora vai gerar fruto. E é isso que importa. E é isso que é importante no nosso papel como psicólogo, no papel de vocês como educador, é plantar semente para que essas crianças germinem de alguma forma e gerem frutos, né? Porque se a gente não plantar nenhuma semente, não plantar nada naquela terra ali que está infértil, tipo, como que isso vai crescer daqui a uns anos? A que ponto nós vamos chegar, né? Então é importante termos essa frase aqui como um lema para a vida da gente, para a gente não deixar pequenos sinais escaparem e assim não promover a saúde mental dentro da escola. Deixa aqui também alguns recursos e encaminhamentos, né, serviços de saúde mental disponíveis, as UBSs, os CAPs, os psicólogos de rede e tudo mais que estejam disponíveis para estar trabalhando aí junto da escola, os contatos de emergências, o CVV, Central de Valorização da Vida, 188, o SAMU, 192, aí, dependendo da situação, para que vocês possam entrar em contato com urgência ali, o Corpo de Bombeiro aqui da cidade, né, 193 aí do seu município também, procura ter o telefone do bombeiro fixo aí no celular de vocês em caso de emergência e determinados casos e situações, o conselho tutelar aí para poder tomar providências aí mais a fundo de alguma situação que vocês verem que há uma negligência familiar, uma negligência ali social e tudo mais, voltadas aí para estes adolescentes e essas crianças que são alunos das escolas de vocês. Muito obrigado pela atenção de todos. Deixo aqui os meus contatos para atendimento aí, caso você queira, né, mandar aí para alguém aí que está precisando de um atendimento psicológico. Tem tanto os meus Instagram quanto da clínica também. Vocês podem estar entrando em contato e eu fico à disposição aí para fazer essa interação e essa união entre a educação e a área da psicologia para quanto antes, né, se os nossos governos, aí, os nossos políticos possam pensar com mais responsabilidade em trabalhar as questões da saúde mental na escola. Agradeço a presença de você até aqui e conte sempre comigo. Grande abraço e até mais ver.